Salve família, vamos para mais um vídeo para esse domingo 23 de outubro de 2022. E se ainda não é inscrito, já se inscreva, ativa o sino e deixa o like para fortalecer. O seu like é muito importante e você não perde mais que 2 segundos do seu tempo. Já deixou o like? Então vamos para o vídeo. Para esse domingo separei para vocês 11 palpites com 2 opções de aposta por jogo e 3 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Nesse sábado, 22 de outubro, separei para vocês alguns palpites para você montar seu bilhete pronto. Pegamos aqui para vocês 2 bilhetes prontos, uma tripla de over 1,5 na partida entre Chelsea e Manchester United bateu. Over 1,5 Borussia Dortmund e Stuttgart bateu. E over 2,5 Hoffenheim e Bayern Munique infelizmente não bateu. Na primeira etapa o Bayern Munique venceu por 2-0. Infelizmente no segundo tempo não saiu mais gols. Então não batemos aqui essa opção de aposta over 2,5. Não batemos aqui a nossa tripla de over. E pegamos aqui para vocês uma tripla de back. Real Madrid para vencer bateu. Manchester City para vencer bateu. Infelizmente, a grande zebra do dia, o Liverpool perdeu fora de casa por 1-0 para o Nottingham. Não batemos aqui a nossa tripla de back. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vai lá e faça o cadastro e realize apostas a partir de R$1. Saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Vai lá e faça seu cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elon Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para esse domingo, 23 de outubro de 2022. Começando pelo campeonato italiano na partida entre Udinese e Torino. Na classificação, o Torino é o 6º colocado com 21 pontos em 10 jogos, marcou 19 e sofreu 10. Tem um saldo positivo de 9. O Torino é o 11º colocado com 11 pontos em 10 jogos, marcou 8 e sofreu 12. Tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa da Udinese, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. O Torino, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, a Udinese venceu jogando em casa por 2-0. A saldo então marcando a 2.0 para a equipe da casa, 4.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da Udinese, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. O Torino, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta na linha de gols, over 1,5. Agora pela Premier League, na partida entre Southampton e Arsenal. Na classificação, o Arsenal é o líder com 27 pontos em 10 jogos, marcou 24 e sofreu 10. Tem um saldo positivo de 14. O Southampton é o 15º colocado com 11 pontos em 11 jogos, marcou 10 gols e sofreu 18. Tem um saldo negativo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do Southampton, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Arsenal, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem na sequência de 4 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, o Southampton venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando a 6.0 para o Southampton, 1.57 para o Arsenal. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, over 1,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Southampton, bateu over 1,5 em 4 oportunidades. O Arsenal, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 1,5 em 3 oportunidades. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Arsenal para vencer. Agora pela Bundesliga, na partida entre Bochum e Union Berlin. Na classificação, Union Berlin é o líder com 23 pontos em 10 jogos, marcou 18 e sofreu 6. Tem um saldo positivo de 12. O Bochum é o último colocado com apenas 4 pontos em 10 jogos, marcou 9 e sofreu 27 gols. Tem um saldo negativo de 18. Nos últimos 5 jogos em casa do Bochum, vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas.
União Berlim, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. No último encontro marcado entre as equipes, União Berlim venceu jogando em casa por 3-2. As odds estão marcando a 4,39 para a equipe da casa, 1,90 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de União Berlim para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora pela La Liga, na partida entre Real Betis e Atlético de Madrid. Na classificação, o Atlético de Madrid é o quarto colocado com 20 pontos em 10 jogos, marcou 16 e sofreu 8, tem um saldo positivo de 8. O Betis é o quinto colocado com 20 pontos em 10 jogos, marcou 13 e sofreu 6, tem um saldo positivo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Betis, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Atlético de Madrid, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. O Atlético de Madrid, que na próxima semana tem partida válida e importantíssima pela Liga dos Campeões, recebe em casa a equipe do Leverkusen. Então, para esse jogo contra a equipe do Real Betis, fora de casa, vou deixar aqui para vocês, na linha de gols, over 1,5. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui Real Betis com empate. Agora pela Premier League, na partida entre Tottenham e Newcastle. Na classificação, o Newcastle é o sexto colocado com 18 pontos em 11 jogos, marcou 18 e sofreu 9, tem um saldo negativo de 9. O Tottenham é o terceiro colocado com 23 pontos em 11 jogos, marcou 22 e sofreu 12, tem um saldo positivo de 10. Nos últimos 5 jogos em casa do Tottenham, vem de 5 vitórias seguidas. O Newcastle, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Tottenham venceu jogando em casa por 5-1. As odds estão marcando a 2,05 para a equipe do Tottenham, 3,50 para a equipe do Newcastle. O Tottenham, que na próxima semana tem partida válida e importantíssima pela Champions League, recebe em casa a equipe do Sport de Portugal. Então, para esse jogo contra a equipe do Newcastle jogando em casa, vou deixar aqui para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, over 1,5. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês Tottenham com empate. Agora pela La Liga, na partida entre Vila Real e Almeria. Na classificação, o Vila Real é o oitavo colocado com 15 pontos em 10 jogos, marcou 12 e sofreu 6, tem um saldo positivo de 6. O Almeria é o 13º colocado com 10 pontos em 10 jogos, marcou 11 e sofreu 17, tem um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Vila Real, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Almeria, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Vila Real venceu jogando em casa por 8-0 em 2018. Não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando a 1,36 para a equipe do Vila Real. Vou deixar aqui para vocês, Vila Real para vencer. Como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Roma e Napoli. Na classificação, a Napoli é o líder com 26 pontos em 10 jogos, marcou 25 e sofreu 9, tem um saldo positivo de 16. A Roma é o quarto colocado com 22 pontos em 10 jogos, marcou 13 gols e sofreu 9, tem um saldo positivo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa da Roma, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A Napoli, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, 25 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1. As odds estão marcando a 2,87 para a equipe da casa, 2,45 para a equipe visitante. A Napoli, que na próxima semana tem partida válida e importantíssima pela Champions League, recebe em casa a equipe do Rangers. Para esse jogo contra a equipe da Roma fora de casa, vou deixar aqui para vocês na linha de gols, over 1,5. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Napoli com empate. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Fluminense e Botafogo. Na classificação, o Fluminense é o quinto colocado com 54 pontos em 32 jogos, marcou 51 e sofreu 38, tem um saldo positivo de 13. O Botafogo é o 12º colocado com 43 pontos em 32 jogos, marcou 32 e sofreu 35 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Fluminense, vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias.
O Botafogo, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou 1. No último jogo realizado entre as equipes, o Fluminense venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando a 1,75 para a equipe do Fluminense, 4,75 para a equipe do Botafogo. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, houve 1,5. Como segunda opção de aposta mais arriscada, o Fluminense para vencer. Agora na partida entre Juventude e São Paulo. Na classificação, o São Paulo é o 11º com 44 pontos, em 32 jogos marcou 44 e sofreu 34 gols. Tem um saldo positivo de 10. O Juventude, virtualmente rebaixado, vem com 21 pontos em 32 jogos, marcou 25 e sofreu 58 gols. Tem um saldo negativo de 27. Nos últimos 5 jogos em casa do Juventude, vem de 5 empates seguidos. O São Paulo, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0-0. As odds estão marcando a 4,50 para a equipe da casa, 1,83 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de São Paulo para vencer. Como segunda opção de aposta na linha de gols, houve 1,5. Agora pela Série B, na partida entre Náutico e Grêmio. Na classificação, o Grêmio é o 4º colocado com 58 pontos em 35 jogos, marcou 42 e sofreu 24, tem um saldo positivo de 18. O Náutico, já rebaixado, é o último colocado com 30 pontos em 35 jogos, marcou 32 e sofreu 60, tem um saldo negativo de 28. Nos últimos 5 jogos em casa do Náutico, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Grêmio, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1 e perdeu 4. No último jogo realizado entre as equipes, o Grêmio venceu jogando em casa por 2-0. O palpite que vou deixar para vocês, de Grêmio para vencer. Como segunda opção de aposta na linha de gols, houve 1,5. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Barcelona e Atlético de Bilbao. Na classificação, o Barcelona é o 2º colocado com 25 pontos em 10 jogos, marcou 24 e sofreu 4, tem um saldo positivo de 20. O Atlético de Bilbao é o 6º colocado com 18 pontos em 10 jogos, marcou 19 e sofreu 8, tem um saldo positivo de 11. Nos últimos 5 jogos em casa do Barcelona, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Bilbao, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Barcelona venceu em casa por 4-0. As odds estão marcando a 1,55 para a equipe do Barcelona. Vou deixar aqui para vocês, na linha de gols, houve 1,5. Como segunda opção de aposta mais arriscada, o Barcelona para vencer. Agora passando para os bilhetes prontos que selecionei para esse domingo 23 de outubro. Peguei aqui para vocês uma duplinha de Beck, Vila Real para vencer e Grêmio para vencer. Essa duplinha gerou um OTD de 1,90, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$190. Peguei aqui para vocês uma tripla de over 1,5 Vila Real e Almeria, over 1,5 Barcelona e Atlético de Bilbao e over 1,5 Tottenham e Newcastle. Essa tripla de over gerou um OTD de 1,85, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$185. E peguei aqui para vocês uma múltiplazinha de 4 jogos, over 1,5 Fluminense e Botafogo, Napoli com empate, São Paulo para vencer e Arsenal para vencer. Essa multiplazinha gerou um ODD de 5,24, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$524. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!